É como diria Machado de Assis: há vírgulas que salvam vidas e outras que adiam prisões. Ou o estilo lulista do boteco jurídico: uma vírgula não salva a democracia, mas pode garantir o Natal em casa para um ex-presidente condenado por golpe de Estado. E o nome dessa vírgula é Luiz Fux. Pois é, vamos falar hoje da chincana jurídica explícita, quase obscena, quase brega e, por que não dizer, politicamente ensaiada que vimos no Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux resolveu rever seu voto do julgamento da primeira turma da trama golpista que condenou Jair Bolsonaro. E resolveu rever por quê? O motivo? Revisão gramatical. Sim, você ouviu muito bem. Um voto que foi proferido, digitado, revisado por assessoria jurídica qualificada, publicado no sistema interno do Supremo Tribunal Federal, foi requisitado de volta pelo autor para ver se há alguma vírgula fora do lugar, para ver se escapou algum ponto. É inacreditável, né, pessoal? São 429 páginas, uma bíblia jurídica, e o ministro gastou mais de 12 horas na leitura desse voto. E agora precisa de mais quanto? 60 dias. Pois é, o regimento do Supremo Tribunal Federal permite que o ministro tenha até 2 meses para rever o voto, o que tecnicamente suspende o acórdão e impede a abertura dos prazos recursais da defesa de Bolsonaro. E o resultado prático: Bolsonaro segue fora da cadeia. Vamos combinar, se isso não é chincana, é o quê? Os fatos práticos que temos são os seguintes: Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, com a votação de 4-1 na primeira turma. Luiz Fux foi o único divergente. Com a retirada do voto para a revisão, suspende-se a conclusão do acórdão e, portanto, não se abre prazo para os embargos. A expectativa entre aliados de Bolsonaro possa empurrar a prisão efetiva para 2026. Com isso, Bolsonaro ficaria livre no Natal, em casa, tendo várias reuniões, articulando a extrema-direita, como ele vem fazendo nos últimos dias. Não é detalhe técnico, é um gesto político de roupagem jurídica. Não é só sobre vírgulas, é sobre a força de um ministro de Estado retardar os efeitos de uma condenação criminal de um ex-presidente da República. Porém, o relator do processo, ministro Alexandre de Moraes, tem a faca e o queijo na mão para barrar essa artimanha. E o nome da faca é artigo 282, parágrafo 6º do Código de Processo Penal, com tempero do artigo 312. E o queijo seria poder decretar uma medida cautelar mais severa, com a prisão em regime fechado, mesmo antes do trânsito em julgado. Segundo a lei, a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a substituição por medida cautelar. E o que temos hoje? Um condenado reunindo-se com aliados, articulando-se politicamente, enquanto o processo está tecnicamente suspenso por um detalhe gramatical. Se isso não é interferência no processo, o que seria, pessoal? Uma reunião com milicianos dentro do Supremo Tribunal Federal, talvez? Portanto, Moraes pode monocraticamente ordenar a transferência de Bolsonaro para um regime fechado na Papuda como medida provisória para garantir a efetividade do processo. Vale lembrar que o STF já permitiu no passado a execução de pena após a condenação em segunda instância. Hoje não mais. Mas aqui estamos falando de outra coisa: cautelar. A jurisprudência da Corte admite medidas cautelares rigorosas quando há risco de obstrução à justiça, reincidência ou articulação criminosa. 3 fatores que parecem ter endereço na casa do ex-presidente da República. E mais, o próprio histórico do STF mostra que em casos de flagrante tentativa de obstrução institucional, como nas operações contra fake news, milícias digitais, o Supremo age com firmeza. Por que seria diferente agora? A verdade é que Fux gerou um incômodo dentro do próprio tribunal. Há ministros que veem na manobra uma forma de desmoralizar o voto do colegiado, de sabotar a autoridade da primeira turma e principalmente de abrir uma brecha para que condenados pela Suprema Corte ganhem tempo político, porque no Brasil, tempo é poder. Fux não apenas divergiu, o que é legítimo, mas agora parece querer impor sua vontade ao colegiado, transformando o voto vencido em instrumento de obstrução. Estamos diante, sim, de uma crise institucional silenciosa,
mas com um alto poder corrosivo. O mais provável é que o ministro Alexandre de Moraes possa reverter a prisão atual em regime fechado, alegando interferência ativa no processo. Ele pode fazer isso sozinho, mas se quiser também pode levar ao plenário da primeira turma, onde já sabe que tem maioria de 4-1. Mesma proporção da condenação. Nesse caso, Bolsonaro poderia ser transferido para Papuda antes do Natal. E o choro no cercadinho seria transmitido ao vivo para a militância que ainda acredita que o problema do Brasil é a gramática do STF. E claro, pessoal, não falta a cereja do bolo. Os mesmos que chamaram Lula de presidiário, que exigiram a execução imediata da pena, que gritavam bandido bom é bandido morto, é bandido preso, agora querem gramaticamente adiar uma condenação por golpe de Estado. É a nova versão do bolsonarismo. Se for para proteger o mito, até vírgula vira habeas corpus. E ministro Fux, o senhor pode revisar o seu voto quantas vezes quiser, mas a história, essa sim, com vírgulas, pontos finais implacáveis, vai registrar o seguinte: no momento decisivo para a democracia brasileira, o senhor preferiu o silêncio dos autos à coragem dos fatos. E enquanto Moraes, bom ministro, a bola está contigo. Se há um momento para agir, é este. Porque entre a Papuda e o Natal em casa, não pode ser uma vírgula que decida o destino de um condenado por atentar contra a nossa democracia, contra a nossa república. E como diz o poeta, há vírgulas que separam orações. A vírgula que separa a justiça da vergonha. E agora deixa um espaço aqui para vocês deixarem seu comentário, o que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostam desse formato, não saia do vídeo sem deixar o seu like. Eu preciso do seu apoio para que esse vídeo chegue a mais espectadores, então deixe seu like, compartilhe, comente aqui abaixo. Se quiser continuar fortalecendo de forma financeira o Pix esse que está aqui em cima, muito obrigado mesmo, pessoal. Logo mais eu estarei voltando com mais notícias aqui no canal. Fiquem com o vídeo que eu separei para vocês a seguir. Não satisfeito em atrasar um dia inteiro o julgamento do Bolsonaro e do núcleo golpista, o ministro Luiz Fux parece estar querendo também atrasar o início do cumprimento da pena pelos condenados. Eu já expliquei o procedimento para vocês, mas vamos retomar aqui. O que acontece depois que termina o julgamento que a gente assistiu? Os ministros proferem durante as sessões os seus votos verbalmente, mas eles também fazem esses votos por escrito. Terminada a sessão e proferida a sentença, cada gabinete de cada julgador tem até 20 dias para disponibilizar o seu voto por escrito, que vai ser compilado numa ata de sessão, e depois que essa ata de sessão é publicada, começa a contar o prazo de 60 dias para a publicação do acórdão. Só depois que o acórdão for publicado, que é esse compilado de todos os votos, é que as defesas poderão interpor os seus recursos. A ata da sessão já foi publicada no dia 24 de setembro, data a partir da qual começou a ser contado o prazo de 60 dias para a publicação do acórdão, que ainda não aconteceu, e parece que vai atrasar ainda mais do que o previsto, porque o ministro Luiz Fux pediu a devolução do seu voto para, segundo ele, fazer algumas correções gramaticais. Na prática, o que eu acho que o Fux está tentando fazer não tem nada a ver com correção gramatical de voto, até porque ele teve tempo suficiente para fazer isso. É de praxe que juízes tenham um prazo estendido. O ministro do STF tem toda a estrutura de um gabinete com assessores que são juízes de carreira para auxiliarem ele nesse processo, se não fazerem o trabalho por ele, mas enfim, eu acho que essa é a tentativa derradeira dele de atrasar a publicação do acórdão, o que vai fazer com que se atrase também a interposição dos recursos. Esses recursos podem acabar por serem julgados no próximo ano, quando a expectativa era que fossem julgados ainda esse ano e que aí os réus iniciassem o cumprimento da pena ainda em 2025, e pode levar isso para 2026, talvez ainda final do primeiro trimestre, porque entra o recesso de